Imagine uma vida com dor. O quanto isso pode trazer questões mais profundas. Diminui a qualidade de vida, o desconforto, atrapalha as atividades do cotidiano, entre tantas outras coisas. E ainda o abuso de medicamentos para vencer a tão terrível dor. É por isso que hoje a gente vai conversar sobre dor crônica. Eu recebo aqui no nosso programa o Dr. Teodoro Bernardes, médico que é ortopedista e também especializado aí, com uma experiência extraordinária quando o assunto é dor crônica. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao programa Revista. Bom dia, Nai. Prazer. É uma satisfação conversar com o senhor, especialmente porque a nossa audiência é muito grande, para falar de um problema que as pessoas muitas vezes aprendem a conviver. E viver com dor não é algo prazeroso nem bom e não é normal. E muitas vezes as pessoas têm dor crônica nas costas, na coluna, dor crônica no joelho. Doutor, o que é a dor do ponto de vista físico em um corpo? A dor, a gente tem que entender ela como se fosse um sinal de alarme. Hoje ela é considerada o quinto sinal vital. Então, por exemplo, quando a pessoa está com febre, ela procura uma ajuda, ela procura um médico. Quando ela está com a pressão alta, ela também procura um médico. Então, a dor, hoje, ela é considerada o quinto sinal vital. Então, quando você tem dor, é sinal de que tem alguma coisa que não está em ordem no seu corpo. Então, você tem que procurar ajuda. Em um contexto de agudo, né? Por exemplo, se eu encosto a mão numa panela quente dessas, ali eu vou ter o estímulo que está doendo e para eu cuidar disso. Já quando esse alarme não desliga, aí entra o contexto de dor crônica, que é aquela dor que muitas vezes a lesão inicial já foi até tratada, mas a pessoa continua com dor. E a dor aguda? Qual a diferença da dor aguda para a dor crônica? Quando esse alarme, né, a gente tem um trauma inicial ou alguma lesão anatômica estrutural e a gente tem esse alarme ativado, isso é a dor aguda, é considerada um sintoma. Já quando essa dor ela tem mais de 3 meses, já está afetando o sono, o humor, a qualidade de vida desse paciente, ela é considerada uma dor crônica e que a gente tem que tratar todos esses fatores. Ou seja, a dor crônica ela é considerada uma entidade nosológica, ou seja, uma doença. Né? A dor aguda um sintoma, a dor crônica uma doença. Entendi. Doutor, na sua experiência, você já trabalha há muito tempo tratando pacientes com dor, qual é a dor que as pessoas mais sentem? Qual é a dor crônica que as pessoas mais apresentam? No meu consultório, por exemplo, que é o que os estudos mostram, é basicamente dor em coluna, dor lombar e dor nos joelhos. Na minha experiência clínica, é o que mais chega para a gente. E por que a coluna sofre tanto com a dor? Porque é muito difícil. Eu acredito que até aí, talvez 90% das pessoas em algum momento já viveu com uma dor nas costas durante algum mês ou meses, algum tempo, alguma fase da vida. Por que a coluna sofre tanto com dor? A coluna, esse nosso core abdominal, cerca de 90% das dores de coluna, elas não chegam a ter um diagnóstico preciso. Então, assim, por exemplo, hoje as pessoas trabalham muito sentado, por exemplo. Então, sentado a gente tem um peso na coluna cerca de 3 vezes maior. Quando a gente tem uma alteração de peso, altera, desloca o centro de gravidade. Trabalhar de salto também altera o eixo da gente. 80% das pessoas têm essa musculatura de trás da perna aqui encurtada. E aí, com isso, também altera a biomecânica da pelve. A maioria das pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade ou tem algum quadro de insônia e aí com isso não conseguem ter um sono reparador. Com isso também pode dar dor na coluna. Então assim, a dor ela é multifatorial, existem diversos fatores. Então a gente tem que tratar cada fator desses para poder realmente tratar a dor como um todo, pois a origem da dor, muitas vezes esse paciente tem alguma hernia de disco, alguma artrose e muitas vezes a dor não é do que está lá no exame dele. Às vezes é de uma dor muscular, né? Então a gente tem que investigar sempre o motivo real da dor para tratar não só a dor como a causa dela. Nossa, gente, esse assunto é muito interessante. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem uma dor na perna. Essa dor acompanha ele durante a vida inteira. E ele buscou inúmeros especialistas e ele nunca conseguiu resolver. Ele sofria com obesidade, fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu e ele achava que era o sobrepeso.
mas a dor continua lá. E imagine você viver a sua vida inteira sentindo dor. Mas a gente sabe que a tecnologia, ela chega na medicina de uma maneira extraordinária. E o que é que a gente tem no avanço do tratamento da dor com relação à tecnologia? Além dos tratamentos medicamentosos, o que pode ser feito? Essa daí é a minha paixão, né? Que é justamente tratar a dor com inovação, né? Então, hoje em dia, basicamente, antes os pacientes tomavam medicação, faziam fisioterapia, que não melhoravam e iam para a cirurgia. Só porque a gente tinha paciente que ainda não estava no ponto de operar, não tinha uma lesão importante para operar, e tinha outros determinados grupos de pacientes que muitas vezes já tinham uma certa idade, ou simplesmente eram autônomos e queriam melhorar mais rápido, ou então simplesmente não queriam operar. E aí onde veio essas inovações na medicina. Então, por exemplo, hoje a gente pode fazer bloqueios e infiltrações guiadas por métodos de imagem, como por exemplo um ultrassom, uma radioscopia, em que consiste basicamente a gente colocar um remédio em cima do ponto da dor. Então, por exemplo, uma dor de coluna que está incomodando, eu posso ir lá, localizo a lesão e coloco uma medicação em cima para a gente poder reabilitar esse paciente. E aí tratar a fraqueza muscular dele, tratar o encurtamento muscular dele, conseguir melhorar o sono, enfim, enquanto a gente reabilita esse paciente. A gente pode também fazer técnicas de ortobiológicos, que consiste basicamente a gente tirar materiais do nosso próprio corpo e introduzir no local da lesão para estimular essa cicatrização. Então a gente pode tirar derivados do sangue periférico, a gente coleta o sangue do paciente, faz um preparo e com isso eu coloco, por exemplo, em cima do ombro, para quem tem aquela tendinite com bursite no ombro. A gente pode tirar células mesenquimais, que é o que o pessoal conhece como células tronco. A gente pode tirar isso tanto derivado da gordura do paciente como da medula óssea, aqui da bacia, por exemplo, em que a gente coleta essas células mesenquimais que têm um alto poder de cicatrização e colocar, por exemplo, no joelho, para quem tem uma artrose de joelho. Tem também a parte de tecnologias de alta performance, são tecnologias que nos ajudam a tratar a dor e estimular essa cicatrização do paciente. A gente pode, por exemplo, utilizar processos que utilizam a luz para tratamento de dor, que é um processo chamado de fotobiomodulação, em que consiste a luz alterando o metabolismo celular. Hoje a gente trabalha mais a nível celular da lesão, e esse metabolismo celular melhora e com isso a gente consegue estimular essa cicatrização. Existe também o campo magnético, que utiliza um eletroneuroestimulador muscular, que a gente consegue tratar causas de dores tendíneas, ósseas, articulares, neurológicas. Tem também, por exemplo, um aparelho muito bom também, que é o ondas de choque, em que consiste uma pistola que a gente dá alguns estímulos e ela consegue também cicatrizar, por exemplo, uma dor no ombro, uma dor no tendão do pé, aquela fascite plantar que incomoda de manhã quando o paciente acorda. Enfim, existem diversos, tem um arsenal muito completo que a gente pode aplicar no nosso paciente enquanto a gente faz o preparo do solo, que é melhorar o sono, melhorar a alimentação. Como eu digo, não adianta eu pegar uma semente boa e plantar num terreno ruim. Eu tenho que ajeitar o terreno, tenho que preparar o metabolismo desse paciente para poder receber todo esse arsenal de tratamento. Doutor, e quais são as medidas práticas no dia a dia que eu posso fazer, que eu posso tomar para garantir que eu serei mais saudável e não terei essas dores? Existe uma maneira de prevenir? Nai, depois que eu terminei a parte de medicina, eu fui fazer essa questão de gestão. E muita coisa da gestão a gente trouxe aqui para a medicina. Tem um Peter Drucker, que é um dos grandes administradores, que ele tem uma frase que é assim: a melhor forma da gente prever o futuro é a gente construir ele, né? E nossa vida nada mais é do que a gente gerir ela corretamente, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma meta, eu quero atingir um resultado de viver bem, sem dor, sem depender de muita medicação, viver independente, sem ser aquela pessoa acamada, eu quero envelhecer bem. Viver bem, então eu tenho que trabalhar para atingir essa meta, esse resultado. Então, se a gente estiver comendo mal, estiver comendo muita massa, muita fritura, gordura, processados, refrigerante, bebida alcoólica, a gente provavelmente não vai chegar lá. Se eu estiver fumando, dificilmente. Se eu estiver vivendo ansioso, estressado, depressivo, provavelmente fica difícil, né, de chegar lá. Se eu estiver com um sono muito ruim, dormindo muito tarde, acordo cansado, fadigado, fica difícil de chegar lá. Se eu estiver sem praticar exercício físico, difícil de chegar lá. Então é como eu costumo dizer, todos esses fatores que fazem parte do que eu falei do preparo do solo, a gente tem que
consertar eles, ajustar eles para a gente poder chegar lá, porque senão eu estou querendo dizer que eu quero chegar lá, mas não estou trabalhando para isso, então a gente não chega lá. A gente pode até detalhar, depois cada esmiuçar todos esses fatores, mas é basicamente o que a gente sabe que tem que fazer e não faz. Basicamente isso, né, doutor? Uma boa alimentação, atividade física e uma boa noite de sono. A cabeça sempre estressada, com tantas demandas, acaba somatizando tudo isso e gerando dores no nosso corpo, porque o corpo fala e responde às nossas emoções. Bom, essa conversa foi muito maravilhosa. Eu já quero agradecer a sua presença no nosso programa e volte para falar mais para a gente, viu? Só para encerrar, o que é que a gente pode esperar do futuro da medicina com relação à dor? Dentro de 10 anos, o que é que a medicina já pode trazer para a gente? A gente vai conseguir se livrar da dor crônica? Eu costumo dizer que, por exemplo, na minha área de ortopedia, a parte de cirurgias, muitas cirurgias vão ser evitadas a partir desse tratamento mais avançado que a gente consegue aplicar hoje. Então, eu acredito que muitas cirurgias conseguirão ser evitadas, algumas no contexto de trauma, por exemplo, eu quebrei o pé, não tem como a gente ajeitar isso se não for com cirurgia, né? Mas essa parte de uma dor na coluna, dor no joelho, uma tendinite, eu acredito que muito dessas dores a gente vai conseguir resolver sem cirurgia, né? Então, eu acredito que é um futuro menos cirúrgico. Olha que coisa boa! Essa foi a nossa conversa no nosso quadro hoje com o nosso amigo, Dr. Teodoro Bernardes. Muito obrigada pela sua participação, Eu agradeço, doutor. pelo convite, né? Até a próxima. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.